Olá, galerinha! Hoje a gente vai testar quem que vence a minha Ilha da Caveira ou o King Kong aqui de 2017. King Kong, que a gente pode colocar 17. Será? King Kong 2017, que é a Ilha da Caveira, ia vencer a minha Ilha da Caveira? Primeiro, vocês nem sabem o que é ela, né? Quem ela é. Aqui, temos os Godzilla lá, mas tem o Godzilla vs Kong também. A gente vai falar um pouco com o cara. Uma ilha mítica da Ilha da Caveira, velho. Mas ele nunca. Eu acho, né, que ele não vai sobreviver à minha Ilha da Caveira. Vamos começar aqui, olha. King Kong 2017 estatísticas. Olha isso. Forem ver, King Kong da Caveira 2007 arrecadou mundialmente cerca de 500 milhões contra o orçamento da produção de 800 milhões. Em relação ao personagem, a versão gorila apresentada ao longo possui altura 30 metros e pesa 5.400 toneladas. Por isso que eu achava que, sabe aquelas aranhas lá que tem no filme dele? Eu achei, mas quando você não assistiu esse filme, tem as aranhas do filme, né? Antes de pensar que naquela versão ele tinha 30 metros, que eu sabia que ele tinha 30 metros, naquele filme ele tinha 30 metros, eu pensei no lá de 2020 e poucos, cara. Que ele tem 100 metros. E 100 metros é bastante coisa, velho. Então ele tava com 100 metros, mas aqui nessa versão ele tem 30 metros de altura, cara, e 5.000 toneladas. Estreia no ELA, aqui, cara. 61 milhões no primeiro final de semana. Aqui, ó, algumas coisas, mas... Aqui, ó, dimensões físicas do Kong. Olha. Ficou... Mas o que a gente vê... Aqui, ó. Aqui em Kong de Caveira aqui. Então eu vou colocar também EAD King Kong vs Godzilla e Kong, gente. Vocês... que ele tem mais... Ele tem mais... Olha, aqui a gente tem 30, né? Ele é muito mais forte. Um novo império. Vocês têm que assistir também, né, gente? Pra vocês saberem um pouco mais sobre King Kong. Que daí vocês podem me xingar nos comentários. Fazendo alguma crítica. As duas continuações do Monsterverse expandiram massivamente sucesso financeiro e tamanho físico dos titãs. Cresceram consideravelmente. Godzilla vs Kong no Império se tornou a maior bilheteria de toda a franquia, arrecadando esse dinheiro aqui, que eu não tenho. Veja o comparativo detalhado da estatística de King Kong, de Godzilla vs Kong. Cara, olha, que eu nem quero. Essa parte nem. Mas é o tamanho dos monstros. No primeiro filme, cara, ele tinha. Você lembra que a gente viu que ele tinha 30 metros? Agora ele tem 102, cara. Ele tem um pouco mais de 3 vezes, por causa que... quando ele é 3 vezes seria 90, né? Então ele tem 12 metros a mais. O tamanho do primeiro cresceu mais de 3 vezes aqui, ó. O peso cerca de
90 metros não é. Ele era 5 mil, velho. Você tá entendendo? Ele é o Godzilla também, ele aumentou um pouco, só que ele não importa tanto nessa casa. A gente quer ver quem é o que. Como que o King Kong ia sobreviver na minha Ilha da Caveira. Que vocês já podem ver que tem muito bicho. Vai ser um pouco perigoso para ele. Cara, vai ser um pouco perigoso para ele. Mas vamos primeiro observar como que ele ia lidar com o tamanho dessa ilha. Ele tem 102. Ele tem 102 metros, né? Então vamos achar aqui como que ele se contentar com a flora da ilha, gente. Que a gente tem aqui, ó. Vamos. Isso é só um pouco, tá? É só um fragmento da flora que tem. Vamos por. Aqui, olha. Árvores. Temos o Arvorandurus, os mangorotos, os eucaliptores, fungo, cogulófero, bambus, bamburocotos, trepadeiras, vinha de cobra, flores, fluorescentos e carnoferífera, você já sabe por que esse nome, provavelmente. Gramíneas, grama cobrar, fanuria. E musgos musgorotos. Raízes, né? E tubérculos são as cenontonéveas e mondorostatos. Ele tem 13 faunas. E vamos detalhar. Primeiro, os arvodânduros. Chegam a 400 metros de altura. É, basicamente, 4 vezes mais Kong, velho. É muito mais AP, velho. É muito AP. Os mangorotos, que tem em cima 200 metros. E com as coisas que ficam debaixo da água, que ele é uma árvore de pântano. Ele chega a mais de 300 metros. Se eu não me engano, 320. Eucaliptores. Eucaliptops. Eu tinha que ter dado nomes mais fáceis para fazer isso. Que chegam a 420. Tá aqui, né? Tá. Mas acho que é 420 metros, eu me esqueci, cara. Fungos temos o cogulofero, que a gente pode ver aqui, ó. Cogulofero aqui. Mais especificamente. Olha. Aqui, ó. Olha, velho. Olha o trabalho. O cogulofero é um cogumelo gigante que forma verdadeira florestas fúngicas. Seu enorme chapéu produz sombra para diversas espécies menores e ajuda a manter a unidade do ambiente. Espécies menores, tá, gente? As espécies menores têm 12 metros de altura. Velho. O que eu fui inventar, velho? Espécies menores. Cara, a menor espécie que tem aqui tem 1/10 do tamanho do Kong. Pode parecer pequeno porque é pequeno comparado com o Kong, né? 1/10. Mas mesmo assim já é alto, porque imagina que o LeBron é alto, mas você precisa de 10 dele pra fazer um prédio de 20 metros. Fica um pouco complicado, né? É a mesma coisa. Só que a criatura, a gente não tá comprando 2 metros, não. É 12 metros. Então é menos de 10. Acho que uns 8 deles. Será? Tá, pera aí. Matemática aqui. Entendeu? Você entendeu? Mas olha, a altura dos troncos, que é a parte de baixo, sabe como ela aqui? Chega a 90 metros. É quase o tamanho dele. Com o chapéu que ficou em cima ali. Sim, eu não sou muito bom. Então,
Isso, então. Mas ele dá 110 metros. Então ele tem mais 20 metros, cara. 20 metros. Espessura do tronco, cara. Que o negócio é 25 metros. E a do chapéu, que faz esse círculo, é 75 metros. São um dos objetos mais espessos aqui dessa ilha, velho. 25 metros de espessura é bastante, né? 75. É um Kong de espessura, quase, velho. Falta. É a espessura do chapéu, mais a espessura do tronco é um Kong, velho. De espessura. É um pouco absurdo. Cresce em áreas úmidas e sombreadas, importante para a decomposição de matéria orgânica. Os cenotoneves são os vegetais um pouco dos mais importantes que tem por ter 5 metros. Quando a gente pega ele, sabe? Sim, que a gente pega a cenoura. Quando a gente pega a cenoura, a gente vê assim, chega a 5 metros, cara. Você tira ela da planta, coloca ela no chão e mede ela. Vai dar 5 metros, cara. 5 metros da ponta até o... aquele coisinha que vai ficar no final. A espessura tem 2 metros de espessura, cara. Dá pra comer bastante daquilo. Então é um pouco apelão. Os Mondorostatos é uma planta subterrânea. É semelhante a missões de mandioca, batata e batata doce, né? E ela tem uma espessura máxima de 7 metros. É bem grande. Área ocupada, ela pode, tipo, você tá vendo aqui? Ela pode crescer as suas raízes, assim, até 40 metros quadrados. É bem grande, tô dizendo, cara. 40 metros quadrados é bastante. Já pensou fazer 40 vezes 40? É bem maior que o Kong. Grande reserva de nutrientes. Como é uma grande reserva de nutrientes? Por causa que, né? É que todas as plantas que tem aqui, velho, é rica em nutrientes. Isso que é engraçado, velho. Mas olhando mais aqui pra flora, mas que eu já falei dos mangorotos. Ó, planta predadora, que temos aqui algumas que nós não falamos. Os musgorotos chegam a 50 metros quadrados de podem ocupar. Fluorescentos são flores gigantes bioluminescentes, com diâmetro de 20 metros. Significa que se você achar ele na sua casa, ele vai ter 20 metros de tudo. Todas as suas seu círculo, vamos dizer como se fosse um círculo aqui. Ele não é circular, porque ele é uma flor, mas vamos dizer que o círculo, com o círculo tem 20 metros, tem 20 metros de diâmetro. Isso significa que ele é gigante, além dele ser uma bioluminescente. Aqui o bambu, os arvoredandos, mas a vinha de cobra que chega a 200 metros de comprimento. Se você esticar aqui, ó, 200 metros, cara. E a carnorífera, a gigantesca planta carnívora semente uma flor com diâmetro de 15 metros. Só isso, sem base adesiva, sistema de detecção pelas raízes, predadores de pequenos e médios animais. Se você colocar um Tiranossauro Rex, ela consegue devorar com facilidade. Então começa a ficar muito difícil. Bem difícil. Muito difícil. Olhando, temos os eucaliptores, né? Que a gente já viu aqui, na espessura de 20 metros. E a gente começa com as Gramarcobrar. A Gramarcobrar é uma graminívora dominante da ilha. Ela é abundante, velho. Ela tem 4 metros de altura, só 4 metros. Elas só são 2 lebrons, velho. 2 lebrons. Meu, eu tô usando lebron como exemplo a tudo por causa que ele tem 2 metros, velho. É uma das medidas melhores pra gente conseguir medir, cara. Pra gente conseguir comparar, por causa que a gente... Eu coloquei, tipo, tudo eu coloquei em número par, então... Menos quando é que é... Mas é sempre um número meio que... certo, tipo, for 75. Não é par, mas aquele número assim, ó, bem... sabe? Bem ajeitadinho. Bem certinho, é um número que não é.
E ele tem uma espessura de 20 centímetros. Apesar de ser extremamente pesado por uma grama, né, gente? Tipo, você pegar um desse talo aí de 4 metros, provavelmente vai pesar uns 5 quilos por uma grama, velho. Uma grama. Cara, é muito pesado. Por isso ela é abundante, porque senão os animais iam... olha, principais alimentos de muitos herbívoros, porque senão ia acabar, velho. Por causa que tem alguns herbívoros aqui que são um pouco apelões, velho. Em comer. Eles vão precisar de muita planta. Daí a gramar cobrar fanúria. Vocês perceberam que o gramar cobrar é a mesma coisa. É uma variante carnívora da gramar cobrar. Visualmente é idêntica, mas se torna uma neutral. Mistura-se entre campos de gramar cobrar. Ele fica tipo, vamos dizer que tem um quadrado de gramar cobrar. Bem no centro vai ter alguma gramar cobrar fanúria, que é carnívora. Alimenta de animais menores, pode capturar criaturas com até 15 metros de altura, velho. Ou, se ele for um peso muito elevado, tipo, se eu achar um bicho de 1 metro de altura que pese 50 bilhões de toneladas, ela não consegue. Digestão lenta através pelas raízes, muito perigosa para pequenos exploradores, né? Exploradores, não tô dizendo tipo, humano, tô dizendo de pequenas criaturas mesmo. Criaturas pequenas, até exploradores também seria pequeno, né? Parece que o bicho tem 4 metros de altura, velho. Começa a ficar meio complicado. 4 metros é bastante, né? Cara, tipo, eu tenho 1,50 m mais ou menos. 1,50 m. Velho. Ele tem quase 3 vezes meu tamanho, velho. Fica complicado aí, entendeu? Fica meio pouco complicado. Só um pouco. Bem pouco complicado, tá? Não é nada muito perigoso, não. O bicho só não vai conseguir me... É melhor não comentar. Mas agora vamos falar das espécimes. Cara, porque fica complicado aqui sem espécimes de animais. Imagina se não seria. Vamos começar, cara. Vamos começar. Aqui, ó. Peraí, esse aqui tem 25, ó. Tem 25 animais aqui que tem. Tem 27 animais. Mas vamos começar dos mais fracos. Aqui diz 25, mas tem 2 que não estão na lista. Temos os besotogos, que tem 8 metros de comprimento e 14 metros de altura. Só um pouco grande. Os moscaroelos, que tem 10 metros de comprimento e 8 metros de altura. Ele é menor que o besotogos em altura, mas é maior em comprimento. Por causa dessas asas, cara. Ele é uma mosca, velho. Simplesmente uma mosca com, sabe, a ponta, assim, ó. Ele tem 7 metros de corpo e 3 metros só no negócio pra matar os outros, né? A ferrão dele, assim. O Compsognathosauros são uma espécie de compsognathos que são um pouco gigantes. 15 metros de altura. 15. Véi. 15. Cara. 6 dele dá um pedaço do Kong, velho. 7 dele é um pouco maior que o Kong. Já começa a ficar um pouco complicado aqui. O Kong provavelmente sobreviveria até o 23, cara. Os besotogos são inofensivos. Você nem precisaria se preocupar. Os moscaroeus ali só vão atrapalhar mesmo ele na jornada, cara. Porque ele não faz. Mas o moscaroeu, na verdade, é perigoso pro Kong. Por causa que ele tem uma ponteira especial que a gente já vai falar mais pra frente. Comentar. Que é a insulinismo. Que é uma doença que eu criei que ela basicamente dura por 5 minutos mediamente. Entendeu? Média 5 minutos. Pode chegar até 15 minutos
E ela deixa você meio míope. Miopismo, velho. Eles deixam com miopismo temporário. O Topericonossauro é um dinossauro meio parecido com uma topeira. É basicamente isso. Tem uns grandes, 16 metros, né, cara? De comprimento. 14 de altura, velho. É um pouco grande, vamos dizer assim, né? Um pouco gigante, só maior que o Tiranossauro Rex, cara. Quando era uma topeira era pra ser pequena, mas não é topeira pequena, não. O Tubescorpius, e ainda vai ter mais dinossauro, vai ter mais bicho ainda que eu ainda não adicionei, cara. Tubescorpius chega a 20 metros de comprimento e 10 e 12 metros de altura. É um dos dinossauros mais... Ele, na verdade, o escorpião que tem garras com 5 metros assim de espessura, cara, e uma força sobrenatural, além de um veneno mortal, pegajoso e que paralisa. É muito perigoso esse bicho, não. É muito perigoso. Tem 20 metros, cara. Vacorotossauro, 20 metros aqui de coisa, se não me engano, 20 metros. Se não me engano, é 25 metros de altura e 20 de comprimento. Os Tratorogonos chegam a 30 metros de comprimento quando eles têm 40 metros de altura. Porque geralmente eles têm 30 metros de altura, é a média. Mas quando eles estão muito grandes, eles chegam a 40 metros de altura e 30 metros de comprimento, que é os grandões mesmo. O verme do pântano chega a 30 metros de comprimento, cara. Você vai pensar, meu, é um verme, velho. Não tinha que ser gigante. Ele é só metade, mas ele é do tamanho dos tratogonos. Né, cara? Que é um Triceratops com 25 chifres, assim, principais. Tipo, o Triceratops tem 3 chifres principais, ele tem 25. Além dessa, sabe, naquela coroa ali, coisa que ele fica em cima? Coroa Triceratops. Ó, aqui, ó. Sabe esse negócio aqui? Que ele tá com uma coroa, mas tá vendo esses espinhos aqui? Esse aqui eu chamo de coroa. A coroa dele tem mais de 150 chifres que são grandes, mas não são tão grandes, entendeu? Não são grandes pra eles, mas pra nós é gigante, cara. O verme do pântano, né, também, ele consegue sugar 20 litros de sangue por minuto. Se o Conan chegasse a tomar banho no pântano, provavelmente... eles podem vir, sei lá, uns 20, cara. Daí começa a ficar um pouco complicado, velho. Daí o Kong vai estar perdendo 400 litros de sangue por minuto. É um pouco perigoso. Principalmente pra nós, cara. Que nós não ia ficar nem 5 segundos na água do pântano e nós ia morrer, velho. Daí o Tartogorolofo, ele tem 40 metros de coisa. Comprimento. Mas ele é uma tartaruga, então o Kong nem precisa se preocupar. Ele é inofensivo, ele é uma muralha um pouco poderosa. Daí vamos para Aloncosusrossauro, que chega 40, mais ou menos 45, a média é 45 metros de comprimento, cara. Ele pode chegar até 60 metros de comprimento, é bem grande em altura. Mas vamos chegar aqui pro tamanho, que depois da 15, cara, começa uma marca um pouco apelona. Nem é tão apelona, só um pouco apelona. Começa com os tuberculosídeos, viu? A gente tá primeiro conhecendo como que é a nossa ilha, pra depois vamos ver como que vai o Kong vai tancar, cara. O da Legendary, tá? Aquele lá de 100 metros. A gente não tá... A gente tá considerando esse Kong aqui, né? É esse Kong desse filme, cara. É o Kong da Legendary, só que é o Kong do Legendary evoluído, cara. Que chega... É gigantemente colossal, cara. Que tem 100 metros. E
Agora os Crawlers que eram gigantes, cara, continuam sendo gigantes. Mais menores, mas os tuberquinocídeos não temos comprimento definido ainda. Eu não tenho comprimento deles. Mas eu coloquei a média, cara. Porque se ele tem 30 metros de altura, 50 metros de largura e eu coloquei 40 metros de comprimento. Ele é bem grande. Agora vamos para o Adaptalosudicossauro. Um dinossauro perfeito. Por que dinossauro perfeito? Dinossauro perfeito. Não tem lógica isso aqui, velho. Mas é porque ele se adapta ao que tem em volta dele. Então sempre aprendendo. Então se a gente tacasse um desse bicho aqui, é simulação. Então se a gente tacasse um dele no meio do nada, assim, tipo, nada, ele ia se adaptar aos animais que tem aqui. Tipo, se a gente tacasse uma floresta aqui da vida real. Primeiramente, provavelmente a floresta não existir daqui a muito tempo, cara. Ele é muito gigante, então ele é um pouco feio. Mas ele poderia tentar usar suas patas, sua pele aí, essas coisas, pra tentar se adaptar e, sei lá, parecer uma vaca. Tipo, ele deixar... parecendo aqueles mutos, sabe? Como se ele fazia a perna dele. Ele tentaria usar isso com suas garras e para parecer uma vaca gigantemente colossal. Mas depois dele vamos para os tubaronecteres, que são tubarões que chegam a 70 metros, cara. 70 metros. É bem grande, velho. 70 metros de comprimento. E a boca dele pode chegar a 12 metros. Então vamos considerar Kong de 2005, cara. Kong 2005, velho. Kong 2005. O cara, olha isso. Olha. É o último... Kong era o último da sua espécie com grandes primatas gigantes. Mas esse Kong 2005 ele... Se vocês viram o filme, ele matava uns dinossauros, uns bichos, abrindo a boca dele assim com o braço, pá, quebrava. Quebrou a mandíbula, já era. Bicho de Vasco. Então, com esse tubarão, se ele fosse atacado, primeiramente, que se eu não me engano, o tamanho estimado dele pra mim é 7 a 9 metros, cara. Então, provavelmente ele tem 8 metros. Vamos dizer que ele tem 8 metros. O bicho conseguiria engolir ele inteiro. Com uma mordida só ele já era. Entendeu? Ele seria nada nessa ilha de 2005. Mas como a gente está considerando em 2017, né? Começa a ficar um pouco mais perigoso. Segundo, ele não conseguiria abrir a boca o suficiente. Porque ele abria boca de dinossauro, cara. T-Rex, boca chegava, sei lá, 1 metro de coisa. O tamanho da boca era 1 metro, no máximo. Quando ele abria, tinha que abrir 1 metro só. São 1 metro, mas ele não consegue abrir 12 metros. O braço dele não é tão forte nem tão grande, cara. Mas a gente vai pro Votorossauro, a espécie de não Screwcrawler, por causa que ele é de 2017, mas é o dragão de Komodo. Tem uma língua bem parecida com o Screwcrawler. Que, cara, ela é gigante. Quando ele é bem criança, ele pode chegar a 10 metros, cara, de língua, velho. Pode pegar inimigos de muito longe, principalmente aquelas moscas lá que a gente disse, que são gigantescas, são 10 metros, pá, comeu, já era. Fim de jogo pra eles, velho. Daí, o próximo é uma das maiores criaturas. E vocês, por causa que ele tá no 11, cara, vocês vão pensar, meu, mas se ele tá no 11, cara, ele não é um dos maiores. Mas é um dos maiores porque ele foi um dos primeiros, cara, que eu criei. E ele, cara, ele era um gigante da época, por causa que
ele seria o maior inimigo do Kong, porque mesmo ele sendo até que pequeno, comparado com os que a gente vai ver mais pra frente, aqui ó, 85 metros, ele continua sendo... O Kong sempre vai tentar quebrar o crânio dele, sempre vai tentar abrir a boca dele, mas nunca vai conseguir. Além disso, a mordida dele chega a ser 100 mil ou 1 milhão de vezes, é estimado 100 mil, mas o máximo é 10 milhões de vezes a força da mordida do crocodilo Jaguar. Então, ele pode morder e é um pouco poderoso. Pode arrancar a perna do Kong bem fácil, né? Em Gorotobreia, 90 metros de comprimento. E sua boca, ela tem 50 centímetros. É metade da outra em altura na boca. Mas seu tamanho é o 3 vezes em comprimento. O Imperatoraptor chegando a 105 metros de comprimento. Que é só... Depois do 10, cara, a gente tem criaturas que eu chamei de titãs, velho. Cara, titãs para serem colossalmente colossais. Antes, eu vou mostrar como que tava a coisa antes, mas olha, ele era gigante, cara, novo lugar, velho. O Therizinosaurus Rex. Por causa que ele combina, cara, com o Rex. Tipo, Tiranossauro, Tiranosauro, então a gente criou e deu esse tamanho, cara. Muito grande. Em comprimento, além de ser muito alto em altura. Suas garras medirem, tipo, 10 metros. 10 metros a garra, provavelmente. E vocês sabem o que ele fez com... Que ele fez lá com o Giganotossauro do filme Jurassic Park. O Tiranossauro, né? Tiranossauro. Mas esse é Rex, cara. Ele é gigante, então... Se acontecesse de algum bicho empurrar o Kong e ele vai com a unha assim, Kong já era, cara. Se atravessar o coração do Kong, já era. Kong provavelmente não vai sobreviver, mas a gente vai ver isso depois. O Titã é inspirado no Argentinossauro, 120 metros de comprimento, nem se pescoço conseguir alcançar faunas gigantes. Mas você vai pensar, então ele tem 400 metros de altura? Não, por causa que ele não tem esse tamanho. É impossível chegar ao tamanho das árvores. Então ele pensa, como que ele vai alcançar a fauna, cara? Por causa que as faunas têm galhos. Os galhos chegam a 100 metros. Cara, 100 metros. Então o Kong, ele ia ficar com a cabeça, o Kong, né, de 2017, ia ficar com a cabeça pra fora desses galhos. Enquanto isso o bicho ia estar ali comendo dos galhos que ficam em cima dos 100 metros, de 120 metros de altura, cara. Ele ia comer tudo, velho. A fauna, velho. Então a gente às vezes nem vai ser possível ver, porque ele comeu tudo. O Spinosaurus oceanos, cara, 140 metros de comprimento gigantesco. Além da coisa que ele tem em cima lá, eu chamo de vela. Por causa que parece... Eu chamo de vela por causa de vela de barco, sabe? Aí é vela de 30 metros. É grande pra caramba, velho. Não tem o que fazer, não. O Ankyloking é o anquilossauro com espinhos na cauda. Cara que tem 100... Além de ser impenetrável, cara, ele tem 185 metros de comprimento. Ele é um pouco pequeno em altura. Não sei. 90 metros. Daí, o Apocalipse Rex, 190 metros, cara. Ou a Rex, cara. A Rex. Será que tem que ter um Rex, cara? Eu pensei, cara, lá nos primeiros filmes, lá, tinha dinossauro. Daí, 2005 seguiu essa coisa de ter dinossauro. O 2017 não seguiu. Colocou outras criaturas, mamíferos e outras coisas. Mas, cara, então, precisava. Em 2005, V-Rex, tinha o V-Rex. Lá no de 1933. Aquele tiranossauro, velho. Então, eu também criei o meu Apocalipse Rex. Sendo um dos maiores, para 4 lugares. Quando chegou no Ankyloking, velho, começou a ficar gigante. Agora, terceiro lugar com a habilidade de bronze,
Quetzalcoatlus titanum. Cara, isso aqui é um número um pouco complicado, né? Um pouco complicado de comprimento. 210 metros de comprimento. Mas o que mais impressiona é a envergadura das asas. Cadê a envergadura? Olha aqui. As asas têm 350 metros de envergadura, cara. É só um pouco gigante. Em segundo lugar, Amplicoelias magnus com 230 metros, cara. Olha, é o maior herbívoro que temos. E em primeiro lugar, temos o Espinoracteles. 400 metros de comprimento. É quase o dobro dos anteriores, além de ser o maior em altura com 170 metros de altura, véio, sendo maior que o Kong. Que é isso? Mas mais pra frente aqui, cara, ele na lista atrás, olha, umas listas um pouco menores, cara, ele tava aqui entre um dos maiores, que é o Apocalipse Rex. Já era melhor que alguns titãs. Só que ele era o menor deles, por causa que ele considerou a altura dele em comprimento, mas o comprimento dele é gigantesco, 400. Então, o primeiro tinha sido o Amphicoelis Magnus, cara, gigantesco. Quetzalcoatl Titã em segundo lugar, Apocalypse Rex. Terceiro, Ankyloking. Eu acho que, na verdade, eu não deveria ter alterado ele pro primeiro lugar. Por causa que daí o Apocalypse Rex entrava no top 3, por causa que ele é Rex, né, gente? Você tem que entrar. Mas é que, cara, o Spinoactes foi desconsiderado. Mas ele. Mas Apocalipse Rex continua sendo grande. Outra criatura que não. Tem duas criaturas que não apareceram. O Tabudigáculos com 30 metros de altura e ele tinha 60 metros de envergadura de comprimento dele. É um pouco desconhecido, mas eu só sei eu tenho essa informação, mas eu vou soltar pra vocês. É 50 metros de comprimento, cara. Daí o Peixoraptidilo, com envergadura de 50 metros das asas, ele é um animal semi-aquático, capaz de nadar e voar, e a altura dele também é desconhecida e o comprimento. Mas eu sei, o comprimento dele é de 45 metros e a altura é de 25 metros. Ele é um pouco menor que o Tabo de Dáculos, por causa que ele foi feito pra ser um peixe, né, gente? Não foi feito pra ser um Quetzalcoatl Titanos, que é pai deles, não? É como se fosse um paizão. Então, só um pouco apelão. Aqui a gente pode ver as criaturas. Ele tem, a gente pode separou aqui, ó. Répteis voadores temos o Tábua de Dáculos, o Peixoraptilo, o Quetzalcoatl Titano, cara. São esses três aqui. Crocodilianos, o Gacolossuchus. Esses caras, ele é o também um dos maiores, por causa que a gente considerou o comprimento dele. A gente mediu a cabeça por causa da sua mandíbula. Então, na verdade, ele chega, né? Ele tem aquela mandíbula gigante, tipo de espinossauro, cara. Então, é um pouco gigante. No total, ele tá entre os titãs, tá? Dos quelônios, temos o Tartogorolofo, que é uma tartaruga, cara. Os quelônios são tartarugas, pra quem não sabe. Aracnídeos, temos o Tobernecnocides, que é aquela aranha de 50 metros de largura, que tem uma teia de 75 centímetros de espessura. Mas agora, ó, que com essa fauna que a gente tem, ó, que tirando o Kong, porque a gente não vai colocar o Kong e lutar contra o Kong, né, gente?
Talvez a gente faça isso mais pra frente, mas eu não quero fazer isso agora. Vamos ver como que ia acontecer na nossa simulação. Primeiramente, o Kong ia... Ó, tenta imaginar na sua mente um mundo 3D ali, né? Pra combinar. Mas ele cai numa ilha em forma de caveira, muito maior do que a ilha que ele viveu. Mas nesta ilha ele já vê de longe criaturas. Ele já vê criaturas cobrindo o céu. Os tabudidáculos, 60 metros cada de envergadura, estavam planando o céu. Então então às vezes tava ficando meio escuro pra ele, porque do nada os bichos, um grupo deles, do nada um grupo de sei lá, 7 tava passando sobre ele e ficava um pouco escuro. Então, ele chega e acha algo perto da área dos lagos. Um quelônio, o tartarugalfo, mas ele não vai atacar ele porque ele é inofensivo, mas é grande. E do nada ele acha um fio que com a força bruta que ele tem, vai esmagar tudo, ele não conseguiu mexer no fio, cara. O fio é mais resistente do que ele imagina, mais resistente que muita coisa. Então ele começa a ir mais pra frente, né? Acha insetos como os moscarel e, né, como os bichos estavam atrapalhando, ele esmagava eles. Ele, ó, para um tapa na cara do moscaroeu. E aí os besotogos podem chegar a 14 metros de altura. Cara, são a próxima coisa que ele vai querer mexer. Por causa que mesmo que eles sejam pequenos na ilha, e pra ele também, né, um décimo basicamente, o tamanho deles é... Espera, Zé. Ah, meu Deus do céu! Por que você foi invadir? Daqui a pouco eu vou... Carregador, mas não tá aqui, cara. Os besotogos, né? Ele não vai mexer por causa que eles são inofensivos. E daí ele acha... Quando ele for indo pro pântano, ele vai achar vermes do pântano e sugar o sangue dele, mas ele ia eliminá-los, né, cara? Porque é o Kong, provavelmente a parte eles no meio. Né? Mas ele já perderia, tipo, sei lá, uns 40 litros de sangue ele perderia, no mínimo. Mas enquanto ele estaria andando, ele acharia vermes do pântano, né? E também engorotobreias. São espécies parecidas com lambreias, né? Realmente ia usar eles como chicotes, tacando os outros. E logo ele ia chegar em umas áreas mais perto de lagos. E achar os nossos Gacolossuchos. Ele provavelmente ia tentar, como ele viu que bater na cabeça dele não ia fazer tanto efeito, então abria a mandíbula dele. Mas não funcionou, principalmente por causa que o bicho ele consegue... ele tem uma boca assim tão aerodinâmica, a gente criou um túnel que ele consegue soltar um vento na cara do Kong, então o Kong é forçado a recuar, meu. O bicho... Coitado do Kong. O Kong tem que recuar, cara. O Kong! Isso aqui é um pouco complicado, mas claro. Mas ele já tá sofrendo nessa ilha, cara. Tá ficando um pouco difícil. Mas quando ele chega um pouco mais pra costa, ele encontra Tubaronecteris. Significa que ele não vai conseguir sair, sei lá. Tentar nadar? Não. Tentar fazer alguma coisa? Não. Criar uma jogada com um barco? Não, porque o bicho ia morder primeiro que a árvore é muito gigante pra ele, né? A árvore de 400 metros, cara. Ele não consegue nem mexer nela. Provavelmente o bicho os tubarões iam pular bem na cara dele e ele ia perder alguns membros, né? Ele ia perder essas duas pernas e os braços. Ele ia virar só um tronco e uma cabeça, cara. Nem sei se ele estaria vivo, né? Nessa condição. Esse Pinossauro dos Oceanos também não ia deixar ele passar, né, cara? É gigantesco também. Que tem o tamanho do Kong. Ele tem basicamente o tamanho do Kong, cara. Com o tamanho do Kong, esse bicho aí, né? Ele ia poder subir na janela do Kong e pesar ela. Porque ele tem 110 mil toneladas.
é 20 mil toneladas mais pesado que o Kong, 10 mil toneladas mais pesado que o Godzilla. Ele é mais pesado que o Godzilla. Então, numa balança, se ele cair, cara, né? Tipo, naquele filme da torre, que os caras usam fantasia, ele ia pular do meaço, ia cair o Godzilla e ia sair voando, né? Tipo, quando foi uma brincadeira, naqueles desenhos, o Godzilla ia sair voando e não daria muito certo, cara. Imagina o Kong, né? Então ele sabia que ele não conseguiria escapar com uma jangada. Então, indo para as florestas mais densas, achou a Tobernoxidus em uma caverna. Ele teve que sobreviver Cids, ele já sobreviveu àquela aranha de bambu, sabe? Tem lá no filme. Mas ele dessa vez começa a ficar um pouco perigoso, por causa dela ser gigantescamente maior, né? Ele não tinha experiência com ela, já que ela tinha teias que ela conseguia. Ela não era que nem normal, ela não conseguia soltar uma teia. Que geralmente as aranhas têm uma glândula que solta teia. Então, daí no caso. Mas ela tem glândulas de teia nas 8 patas. Nas 8 patas ela tem glândulas. Então, ela serviria como chicote, cara. Eu poderia usar como chicote para dar um tapa no Kong. Começaria a ficar um pouco perigoso. Falando com isso, não vai tancar. Nessa caverna que ele usaria para se abrigar, ele ia encontrar milhares de Tuberoscórpios que provavelmente ele teria que recuar por causa do veneno deles, cara. Paralisa, velho. O veneno paralisa, cara. O veneno paralisa. Mas então, você lembra dos Moscaruels que ele estaria matando por causa que eles são irritantes? Se ele deixasse eles morder, ele ficaria um pouco complicado pra ele, porque ele fica um pouco míope. Então ele não conseguiria ver alguns dos bichos nessa hora, mas ele não foi mordido ainda, né? Não sei, eu tô colocando que ele não foi mordido, mas talvez se ele fosse atacado num filme de verdade, talvez ele seja. Não sei, né? Aqui é uma simulação. Tá, então ele teria que recuar por causa do veneno desses bichos, cara. Além de poder matar criaturas gigantes em pouco tempo, paralisa eles. É um pouco perigoso só, né? E a teia também, né, das Tuberculosis também tem um veneno paralisante. Então ele teria que fugir pra caverna. E da caverna ele teria que fugir pra outra área. Que iria dar de cara com o Adaptolossudicossauro. Que ia se adaptar a ele e ia usar as mãos pra virar para fingir ser um gorila, cara. Então começaria a fazer uma briga assim bem perigosa, cara. Porque ele teria de como ele não ia usar todo o seu comprimento para altura, nem usar todo o seu comprimento para comprimento, né? Então ele ficava meio médio, cara. Eu acho que ele chegaria uns 40 metros de altura. Então, como teria provavelmente grupos de 4, será ele achasse 4 deles, começaria a ficar um pouco perigoso pro Kong, cara. Kong já começaria a sofrer. Se ele chegasse na época que ele tinha 30 e poucos metros, 30 metros, cara, ele estaria lascado, velho. Lascado. Ele não ia nem conseguir. Ele ia entrar, esses bichos de Moscaroel aqui. Teria um terço também dele aqui, cara. Começaria a ficar um pouco perigoso pra ele no início, velho. Então fica difícil, cara. Fica difícil com ele, cara. Daí ele, depois de passar por eles, se sobreviver, cara. Se ele sobreviver a eles, né? Que é bem pouco provável. Os Votossauros iam acabar com ele. Por causa das suas línguas com ácido. Que, cara, aqui na minha, eu inventei, né? Então, como... Eu inventei, eu posso criar aqui as estatísticas. Eu criei estatística. Tipo, não existe empresa, se tivesse um filme, ninguém ia saber do veneno dele, do ácido. Eu não sabia a potência, mas eu criei um negócio aí. Que consegue atravessar 50 camadas. Tipo, isso significa 100 camadas. Né? Por causa que 50 camadas, uma camada de aço, uma camada de titânio, entendeu? Chegando a 50 dessa dupla, entendeu? Cada dupla, então ela tem 100 camadas, cara. 100 camadas de aço e titânio. Que são atravessadas em 100 segundos. 1 segundo pra cada coisa. Ele
Ele ia atravessar tudo praticamente instantaneamente, velho. É muito apelão, cara. É muito apelão. Então, provavelmente, se ele tentasse fazer igual ele fez com os Screwcrawlers, ele provavelmente ia perder um braço. Então, ele é melhor ele nem arriscar. Então, vamos pensar que como ele é inteligente... Eu vou colocar, como ele é inteligente, ele não vai tentar fazer isso. Ele não vai fazer o que ele fez com o Screwcrawler. Mas numa simulação... Mas, de verdade, talvez ele perda um braço por causa desse bicho, velho. Talvez, né? Aí chega a parte que ele vai achar os dinossauros e vai começar um pouco. Ele fica um pouco perigoso. Porque ele ia achar vários, e vários, e vários dinossauros. Tipo uns 200 deles. Ele ia atacar cada um pra cima, mas daí, cara, os Acrosaurus, os Tractogonos os Acrosaurus eu vou ignorar, né? Mas aí vem os Topiricossauros, que eu também vou ignorar. A maioria eu vou ignorar. Mas aí um Torogono sai disparada, uma manada deles. Provavelmente corta todas as pernas. Não cortasse todas, mas ele fez cortes na perna do Kong e o Kong começa a ficar meio machucado. O Kong não vai tancar, não. Cara, provavelmente ele nem chegaria até aqui, mas eu quero que ele enfrente o maior bicho, né? Eu quero que ele enfrente o maior bicho daqui. Só pra ver como que seria a humilhação, cara. Então, depois de vencer esses dinossauros, aparece um monte de Aloncosurossauros, bem parecidos com Tognatossauro, só que 4 vezes maior. Então começa a ficar um pouco perigoso pra ele. Vai ter que tacar todo mundo pra cima, esmagar. Mas os bichos ainda resistem um pouco, velho. Depois de um tempo, se embatendo, quebrando eles no soco, começa a ficar um pouco perigoso, por causa que Titanotitan, que eu também vou ignorar, né? Mas ele ia achar os Imperatoraptores, que seriam gigantescos. Também cobertos de penas, né, cara? Mas é bem perigoso. Ele ia... Depois de estar todo cortado, ele ia anoitecer, né? E na noite, nessa ilha, de dia ele quente pra caramba, velho. Cara, é um calor extremo. Mas de noite é bem frio. Então ele vai ter que ficar abrigado. Depois, nesse abrigo foi invadido por escorpiões. Lá, cara, então ele teria que evacuar o abrigo. Cara, teve bastante pra não morrer, velho. Porque provavelmente se ele não evacuasse, provavelmente ele nem ia conseguir ter tempo de evacuar. Provavelmente ele ia morrer, né, gente? Mas eu quero muito que ele enfrente o maior bicho que tem aqui, cara. Ele encontraria o Tyrannosaurus Rex, que seria inofensivo. Então temos o Aquarius Magnus e o Ankylosing são inofensivos. Então teria 2 criaturas para enfrentar. O Rex, né? Apocalipse Rex. E o Spinoractelis. Que ele... O Apocalipse Rex, ele tentaria lutar, mas ele... Correndo do Rex, cara. Correndo do Apocalipse Rex, né? Ele ia dar de cara com Spinoractelis. Provavelmente eu coloquei aqui, gente, nessa simulação, quando ele dormiu, ele se regenerou inteiro. Por causa que provavelmente ele nem... Quase do jeito que ele tava lá, provavelmente ele nem sobreviveu. É a 5ª vez que eu faço isso. Mas se sobrevivesse, cara, que ele teria acabado. Então eu coloquei pra... Cada noite que ele sobreviver, ele vai regenerar tudo. Pra sobreviver mais uma noite. Mas eu de cara com esse Spinoractelis, uma mordida nele e já era. Então, o Kong já era. O Kong é derrotado. Então, provavelmente ele não sobreviveria. Você não tá gravando? Eu tô gravando. Tá. Então, daí, né, ele seria destruído, acabado, evaporado, né? E ia ser devorado também, né, gente? Porque provavelmente eu acho que ele tancaria até a parte que ele ia encontrar os escorpiões, por causa que daí ele teria veneno lá dos tabernaxídeos, venenos moscaroeus, talvez ele seja picado, né? Que eu coloquei porque ele não foi picado. Mas provavelmente ele foi.
provavelmente ele seria. Eu tô tentando deixar o mais fácil possível pro Kong. Eu fiz a simulação mais fácil. Cara, a simulação mais fácil que o Kong, pro Kong, ele vai conseguir perder pra você isso aqui, cara. Nem sei quantas espécies tem aqui. Quantas espécies? Espécies. Espécies. Quantas espécies? Espécies. Ah, tá, cara. Cadê as espécies, velho? Que antes das listas tinham 27 espécies aqui só de animais. Mas junto com o Kong, 28 espécies. E com as plantas, né? Com a flora, cara, se não chegar. Com o Kong, 41 espécies aí. Que também tem eu considerei que ele não ia ser, sei lá, às vezes, sei lá, do nada ele tá lutando com um bicho, daí aparece aquela flor carnívora lá, tá com uma seiva pegajosa nele, detecta pela raiz, tenta morder o pé dele, cara, é uma flor pequena até. Então ele provavelmente ia começar a arrancar ele pela raiz, daí do nada as gramas iam começar a crescer, daí ele só teria os braços e ele enrosca o braço, sei lá, no cipó de 200 metros. Daí enrasca também outro braço no cipó. E daí do nada, daí vem um bicho e ele é morto. Tem várias gente de morrer aqui, então fica um pouco complicado. Então, cara, inscreva no canal, deixa o like se você gostou, né? Se você gostou, deixa o like. Cara, velho, eu tô tentando fazer mais coisas, velho. Trazer novo conteúdo pro canal, cara. Por favor, segue aqui, velho. Então, cara, é muito legal, velho, que a gente vai terminar com esse... Oh, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Mas então, muito legal, velho, esse tempo aqui que teve. Cara, muito top. Eu vou falar bastante sobre Titãs, sobre a minha Ilha do Caveira também, né, cara? Quem gostou da Ilha do Caveira, cara, dá like no vídeo. Então, daí, tchau, galerinha. Até a próxima.